Fala Nerds, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um Terça Indie aqui no NDG Podcast. Eu estou aqui novamente com o Gouveia. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui então com o Diego. Se apresente aí, Diego. Fala aí pessoal, beleza? Sou o Diego Haas, sou desenvolvedor independente aqui no Brasil e estou desenvolvendo o jogo Raccoon Venture. Raccoon Venture. Agora eu sei a pronúncia. Mas pode ser Raccoon também, não tem problema. Então, eu já vou fazer uma pergunta aqui que eu sou meio leigo no inglês. E, por exemplo, pra mim, né, seria tipo, sei lá, Raccoon Adventure. Por que Isso, tipo... Eu tirei uma letra ali, é uma brincadeira, na verdade, ali com o nome, né? Porque Raccoon é guaxinim em inglês, né? É como se a gente fosse fazer uma tradução literal, a gente chamasse ele de guaxinim, em vez de chamar ele de guaxinim. Né? Entendi. É só uma brincadeira com o nome mesmo, né? Tipo, seria Raccoon Adventure, né? Só que aí era para poder virar o nome próprio do personagem, né? Então o nome dele é Raccoon Venture. Entendi. Bacana. Porque eu tava jogando o jogo, né? E quando a gente entra, realmente é da família Venture, né? Então. Isso, Entendi. Então eu transformei como se fosse o nome da família dele, né? O nome do personagem. Né? Tem o Xadrez Venture. Então fica ali como se fosse a família dele. Entendi. Então o nome ele é tipo um trocadilho. Tem ali o Raccoon Adventure, mas é também o nome completo dele. Isso, é uma brincadeira, um trocadilho ali com o nome. Bacana. E quanto tempo que o jogo está sendo desenvolvido? Olha, já está fazendo aí perto de 3 anos de desenvolvimento. Já tá fazendo ele. Já dá um tempinho aí, é mais ou menos isso. Uns 3 anos aí de desenvolvimento. Já tem um tempo já de trabalho. Eu vou perguntar aqui o que você estudou? Porque assim, ó, a gente fez um podcast com a galera do jogo Sophie. E o cara faz... O que ele fazia mesmo? Física. Ele faz faculdade de física e desenvolve jogo. Então eu queria saber o que tu estuda, o que você só eu foi estudei mesmo. Assim na vida, eu estudei um pouquinho de cada coisa assim, né, durante a vida, porque eu sou técnico em mecatrônica, mas eu me formei como bacharel em design. Eu estudei um pouco de música, então estudei ilustração em quadrinhos. Então, tipo, eu fui picando, assim, durante a vida toda, eu fui estudando várias coisinhas, né? E por coincidência, né, ou não sei, quando eu comecei a trabalhar com jogo, essas coisas todas que meio que foram úteis ali, né? Porque eu trabalhava, por exemplo, com publicidade, né? Me formei em design, né? Bacharel em design, comecei a trabalhar com a área de publicidade. E na publicidade eu só usava realmente o que eu aprendia na faculdade, né? O que eu estudava de design, né? E da mesma forma, quando eu trabalhava com automação industrial, eu só usava o que eu aprendi com automação, com física, mecânica, né? Várias fórmulas, né? De hidráulica, essas coisas. E é engraçado que quando a gente pega para ir para o jogo, para a área de jogo, tudo acaba sendo útil, né? Aquelas fórmulas de física que a gente tinha quando eu trabalhava com eletricidade, para poder alguns cálculos facilitam você a entender outras coisas, aí a parte de design também ajuda. Então eu achei assim que foi um ponto ali que tudo se juntou ali, né? De todas essas coisas que eu fui estudando por curiosidade, né? Coisas que eu gostava, que fui estudando. Quando chegou na parte dos jogos, eles acabaram juntando ali e foram muito úteis para mim. E a última coisa que eu estudei, que aí eu estudei focado mesmo para poder trabalhar com jogos, foi a programação, que a programação eu nunca tive estudo, né, sobre isso. Então eu peguei os últimos anos para estudar programação. Nunca teve contato direto, né? Não, nunca. Era sempre assim, brincadeirinha, porque na publicidade a gente acabava fazendo banner usando Flash, né? Banner publicitário, então você acaba usando um pouquinho de JavaScript ali, um pouquinho do ActionScript, na verdade, né? Então era o meu único contato com programação. Mas aí depois eu resolvi estudar mesmo C# para poder desenvolver, né, e me aprofundar para poder fazer otimização e poder ter noção do que eu estou fazendo, né? Para não fazer cagada. Exatamente. A gente faz cagada às vezes já sabendo que vai fazer, imagina se não souber. A gente diminui a probabilidade de fazer cagada, né? Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho, sei lá, 99% de certeza disso, mas só para tirar dúvida, o nome da dev do jogo, né, é seu nome.
Então é É só meu você nome, no é. jogo. Só eu no jogo, eu tô desenvolvendo ele sozinho. E para não dizer que eu tô fazendo 100% sozinho, tem o Lucan Peixe, que é o compositor das trilhas, né? Ele tá compondo as trilhas que vão entrando no jogo, né? Ah, Então tem algumas bacana. músicas já originais no jogo. Acho Uhum. que tem 4 ou 5 músicas originais, né? As 3 primeiras fases, tema de menu e algumas outras coisas, né? E tem mais 3 músicas para entrar agora também, que é as músicas do Segundo Mundo. Então, e também tem um amigo meu que é escritor, que ele escreveu um livro aí, eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele me ajudou na parte da redação, assim, na parte de montar a história, né? Porque eu Sim, tinha ali, a redação é uma parte que eu me dificulto um pouco, assim, eu não tenho muita facilidade, né? Então eu apresentei para ele, né? Eu falei, pô, você não pode me dar uma força aqui, me ajudar, tal? E ele abraçou o projeto também, que é o Guilherme Sommer. E assim, eu dei para ele o arco, né, da história, né? E pedi para ele me ajudar a montar as coisas, tudo. E aí ele foi destrinchando, montando pequenos tramas ali. Enfim, deu essa história do jogo aí, que também foi essencial, apesar de ser uma coisa que parece que não é importante, mas ela foi essencial para poder deslanchar ali a parte criativa do jogo, montar as fases, montar os inimigos e tudo. sim. Mas a maior parte é você que fez sozinho. A maior parte a parte de game design, modelo 3D, texturas, animação, Sim, programação, parte de efeito sonoro também, eu faço 99% das coisas. Então, fora eu, só tem mesmo assim, a parte do compositor ali que está fazendo as músicas entendi. a parte da redação que me ajudou com alguns textos ali. Ah, Bacana. bacana. Esse deve ser provavelmente um dos motivos, né? Que o jogo tá em 3 anos de desenvolvimento, né? Porque é bem mais trabalhoso também, né? Porque Com É, o certeza, porque 3D, o você tem que fazer 3D, tudo o sozinho. 3D deve ser. Então, e 3D ainda deve ser complicado para um dedéu. Eu para tentar fazer um loginho de redondo em 3D, eu já sofri pra caramba e não consegui. Imagina montar um jogo. Mas é até um dos motivos que eu resolvi criar ali uma arte do jogo que ela é bem simplificada, porque senão, se eu fosse tentar fazer alguma coisa um pouco mais rebuscada, né, com materiais mais sofisticados ali, então ia demorar muito mais tempo, né? Então é por isso que eu optei ali por deixar tudo muito simples, muito minimalista, né? Sim. Entendi. Aliás, eu gosto desse minimalismo porque, assim, o Raku Venture, ele me remete muito aos Marios. Eu comentei isso muito no Twitter, né? Que lembra muito o Mario no 3D Land, o 3D World, lembra muito, O que né? me lembra bastante desse jogo é não os gráficos, porque os gráficos de agora tá um pouquinho bem mais atual do que antigamente, mas é o Mario do 64. Também, também E lembra. vocês O Mario, acertaram cara, todas as referências ali. então, eu bati o olho, eu falei, porra, é o Mario do 64, velho. Tipo, não que o jogo seja igual, mas as referências, sabe? Você olha assim, Sim, o estilo da câmera que eu vi, uns trailerzinhos que você postou, que, tipo, ele andando e a câmera girando por ele, assim, isso. pra focar ele. É Eu achei porque É assim, sensacional. a a maior câmera, ela influência mesmo, não. assim, ela é Pode ir? fixa, né? Ela Pode não, falar. ela não- A câmera é fixa. Ela move conforme ela precisa, muda em né? alguns momentos, Não, assim, sim, não que eu falo que isso, ela tá conforme girando, que precisa, ela ela vai gira. mudando, É mas porque assim, é que eu vi um que ele tá rodando numa plataforma e você vê que a câmera ela tem um balanço, não que ela gira 360 nele, mas você vê que ela tem um balanço de direção, né? Não é algo tipo totalmente sim. fixo no personagem. Ah, sim, ela tem também, que é até uma parte para poder deixar o jogo mais fluido, né? Sim. Aquela câmera muito travada deixa o jogo Então, travado também, né? porque tem hora que a câmera ela tá de frente, tem hora que ela tá por cima, tem hora que ela tá um pouco mais pro lado esquerdo, pro lado direito. É, Um para negócio que poder eu até percebi. diversificar um pouco ali o visual do jogo, né? Um Entendi. negócio que eu percebi é que, por exemplo, no. Até onde eu me lembro, no Mario 3D Land do 3DS, por exemplo, a câmera ela é fixa no Mario. No Raku, eu senti que ele é fixa, tipo, no mapa. Ela acompanha o personagem, porém eu senti que ela não acompanha todos os movimentos do personagem, sabe? Ela vai, tipo assim, o personagem vai fugir da tela, então vamos junto. É, Ela é tipo, diferente.
ela tem um esquema assim que eu criei ali, que na verdade ela não fica travada no personagem. Ela tem uma... Não sei se eu posso chamar de inteligência artificial, mas é quase uma lógica de inteligência artificial que ela prevê aonde você vai estar. Então ela vai sempre filmar a parte que você está indo e não filmando você. Né? Então, se ela vê que você está muito rápido e você está indo para um sentido, então ela vai se antecipar lá seu movimento. Então é mais ou menos assim que ela funciona. Por isso que você tem essa sensação de que a câmera não está muito presa nele. Né? Então é até um jeito de tentar imitar a vida real. Quando você está filmando alguma coisa, você não filma exatamente aquele objeto. Você tenta prever para onde ele está indo, para você não perder ele de foco, né? Então é mais ou menos essa ideia que eu implementei ali na câmera. Bacana esse pensamento, porque faz sentido. Ninguém filma algo travado naquele objeto, né? Numa pessoa, ou no objeto mesmo, qualquer objeto que tá voando, algo do gênero. A gente realmente filma o ambiente, né? E não é o que acontece no Mario, por exemplo. Não é um demérito, óbvio, né? É um negócio diferente, mas no Mario ela segue sempre o personagem, né? Ela tem alguns limites, né? Tem vários tipos de câmera, né? No Mario ela tem uma limitação, né? Assim que o Mario ele chega nesse limite, a câmera começa a andar. É como se ele estivesse empurrando, né? Então ele tem uma área aqui no meio da tela, né? E na altura que ele não mexe a câmera. Sim. E quando ele chega então no limite, a câmera começa a andar com ele. É uma das formas. Tem vários tipos de câmera que podem ser implementadas em jogos, né? Mas assim, essa virou meio que um padrão dos jogos de side-scroll, né? Que é aquele do Mario antigo, né? Sim. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o Mario 3D World, ou então o Mario Land, que a gente está falando do Wii, né? A câmera já mudou, né? Então a câmera é um pouco mais travada no personagem e ela dá aquela volta, né? Um 360 ali. Né? Não é 360, ela é meio limitada, né? Você pode abrir o ângulo um pouquinho para os lados, né? Já no Mario 64 ela era livre, né? Você podia dar a volta inteira, mas ela também era bem travadinha ali no personagem. É que foi evoluindo, né? O jogo 3D. Na época do Mario, a gente pegar lá o Mario 3D, era o primeiro jogo plataforma 3D, então eles fizeram coisas que eles achavam que daria certo, e de lá para cá foram melhorando várias coisas. A mudança é absurda. Foi vendo o que funcionava, o que não funcionava, né? O Mario, ele quase que deixa de ser um jogo de plataforma hoje em dia, né? Porque geralmente quando a gente fala de um jogo de plataforma, a gente imagina mais aquela sensação vista de lado, assim, né? Que é o que a gente pensa de um jogo de plataforma, né? E o Mario agora, ele é um negócio mais livre, tem coisas secretas nas áreas, que tem no Raku também, tem umas roupinhas secretas, tem uns baúzinhos, tem bastante coisa secreta. Pra quem não sabe, o Marcos já jogou. Quem estiver ouvindo ou assistindo aí, o Marcos já jogou o jogo, já deu uma testada já. Em breve sai matéria aí no site. Vamos ver quando vai sair. Olha aí que legal. Isso aí. Vai ser uma preview, né? Que o jogo não tá completo ainda. Mas assim, ele não tá completo porque não tá tudo que você quer colocar. Mas ele tá bem completo, assim. O que tem nele... mas digamos que ele tá ali na... O que tem até agora tá completo. Tá faltando o restante das fases, né? Tipo, não estão faltando features, né? Estão faltando mais as fases serem completadas, né? Sim. Entendi. E assim, eu comentei dos Marios e tudo mais, mas tem algum outro jogo que te inspirou, assim, pra fazer esse jogo? Ou que te inspirou mesmo, sim, sem ser o Mario em específico? Olha, assim, eu sempre vou me basear nos jogos que eu... do jeito... Travou a câmera, é verdade. Travou, né, cara? Será que eu consigo destravar? Já que é gravado, né? Tenta desativar e ativar aí. Não, mas não tem problema, a gente põe nos cortes também como fica até engraçado. Será que destravou? Não, que não, pelo menos. Mas aí é de boa, se não dá pra dar. Agora, nossa, ela deu uma acelerada. Ela deu uma acelerada. Ela falou tudo que você falou até agora muito rápido. Nossa. Ela correu atrás do prejuízo aqui, literalmente. Então, você falou das referências de outros jogos, né? Sim. As referências que eu tenho são jogos que eu gostava de jogar, né? Então eu consumi muito o Super Nintendo,
Uhum. Porque o Nintendinho eu era bem, bem novo. Então, na minha adolescência foi bastante Super Nintendo. E também, já um pouco mais na adolescência, assim, para a fase adulta, já foi o Nintendo 64. E aí eu joguei muito o Nintendo 64, né? E um dos meus jogos preferidos do Nintendo 64 é o Mario 64. É porque e um dos é o que melhores vinha, jogos, né? que Quando pra mim você é o comprava Zelda, né? o Nintendo 64, ele vinha, né? Aí Ele acabou, vinha, né? então, aí acabou se tornando o preferido de todo mundo, que era mais barato, já vinha ele. Já vinha junto. E é que nem eu falei, ele foi o primeiro jogo que a gente viu, assim, em plataforma 3D, né? Foi uma revolução. Todo mundo queria ver como que era o Mario em 3D, né? Ele livre para poder lá coletar as moedinhas, né? E um dos jogos preferidos também é o Zelda, o Ocarina of Time, que é do 64 também, que pra mim é um dos melhores Zeldas que tiveram, né? Eu até cheguei a jogar outros ali do Nintendo Wii e tal, mas pra mim o Ocarina of Time, não sei se é aquela questão de ser aquela coisa antiga, né? Que traz aquela nostalgia, né? Uhum. Mas, né, para mim é um dos melhores. Então eu tenho um pouco dessas referências do Mario, do Zelda, do Banjo-Kazooie também, que também é um clássico, né? Mas se a gente for pegar, elas são, na maioria, em sua grande maioria, de jogos da Nintendo, né? Banjo-Kazooie, Mario, Zelda, tem até um pouco assim, Spyro e Crash Bandicoot também, mas eu joguei pouquíssimo esses jogos, né? Sim, mas realmente parece bastante. Eu sinto que parece mais Spyro do que o Crash. Porque o Crash ele é um negócio mais de dificuldade, ele é mais. Tipo, mais reto, assim, sabe? Ele não tem tanta exploração. O Spyro ele já é um pouco mais livre. O Crash ele é um pouco mais frenético ali, né? Decisões rapidinhas ali, né? Que vão aparecendo na tela. Né? O Spyro ele já tem um pouco mais essa pegada do Mario de explorar, né? Meio Zelda, assim. Eu gostava do 007. Puta, 007 era legal demais. O GoldenEye é... Pra juntar mim, os amigos ali pra fazer pra mim, combate. Do 64, pra mim é o melhor jogo, cara, que saiu pro 64, assim, que nunca mais conseguiram replicar um estilo de jogo igual dele em nenhuma plataforma, cara. Eu acho que até rolou um remake do GoldenEye, não rolou? Chegou, mas eles não conseguiram aplicar a mesma fórmula que aplicaram no 64, cara. Eu falei, parece que aquela fórmula ali os caras criaram, fizeram o jogo. Não, mas o gráfico quadradão da época, mas o novo jogo do 007 vai ser bom. Vai ser na mão da empresa do Hitman. Eu acho que vai ser bom pra caramba. Pode ser que se for no estilo aí é outra coisa. Mas eu tô falando assim, a mesma ideia que foi o GoldenEye do 64, eu acho que é difícil, cara. O jogo era muito bom, cara. Você juntava ainda em 4 pessoas, dividindo na tela com 4 negros, que você ia nas casas de jogo, que você pagava R$2, era R$2 de cada um para poder colocar 4 horas de jogo. Ficava poder... o dia inteiro jogando na casa. O problema é que mudou, né? Tipo, antes realmente era tipo split screen, 4 pessoas. Hoje é multiplayer com passe de batalha, skin à venda. Eu acho que esse fato é engraçado, assim, porque se a gente for pegar historicamente, grandes jogos que são famosos até hoje, que nem o GoldenEye, são jogos que trouxeram várias revoluções ali, né? Então o GoldenEye também, ele trouxe várias coisas que não se faziam nos jogos, né? Ele tinha inteligência artificial, que na época era, né, uma super incrível aquela inteligência artificial dos guardas, né? Eles tinham aquele negócio também de reagir aos pontos que você atirava. Você atirava no braço, você atirava na arma, né? Você atirava na arma, o cara soltava a arma. Então ele trouxe pequenos detalhes que na época ninguém fazia. Cara, você atirava na bunda do cara, o cara colocava a mão. O cara sentia, exatamente. Então os caras trouxeram vários detalhes ali que e hoje não tem. É normal. Então é normal, hoje até tem, só que normalizou, né? Tipo, todo jogo você já espera que tenha, porque o GoldenEye foi lá e ele estipulou. Da mesma forma que o Mario estipulou como é um jogo de plataforma 3D, o GoldenEye estipulou como que é um jogo de primeira pessoa, de tiro em primeira pessoa. Só que eu sinto que, por exemplo, hoje é normal, a galera faz, só que eles não dão muita atenção. Então, por exemplo, no Pro Evolution, acho que no 2020, quando você acertava uma bolada na barriga, o cara sentia dor, tipo, ele reagia. Só que às vezes você acerta na cabeça a bola e ele reage na barriga. Você acerta na perna, ele reage na barriga. É só uma coincidência quando bate na barriga, né? Exatamente, é uma coincidência.
Então, parece que assim, realmente tem hoje em dia, mas tipo, eles não dão muita atenção. Parece que eles fazem de qualquer jeito. E Mas na época. eu acho que assim, a grande culpa disso tudo é que a gente é um pouco saudosista, né? Sim. Porque são coisas que marcaram a nossa infância ali, com bons momentos com os nossos amigos e tal. E talvez os jogos de hoje sejam da mesma forma que eles foram bons pra gente, esses jogos, pro pessoal mais novo que tá jogando hoje, vai falar que, puta, Call of Duty era muito louco. Tipo, Fortnite foi o melhor jogo da minha vida. Porque é um negócio que vai marcar a época deles, né? Eu acho que tem um pouco desse mérito da época também. As empresas estão muito no seguro, né? Tipo, funciona, vamos fazer. Ó, a CD Projekt falou assim: vou revolucionar os jogos. E fez o Cyberpunk. Que é meio que quase a mesma coisa, né? Um pouco mais do mesmo ali. Além de ser mais do mesmo, não funciona. Então. Como dizem, tem um jogo no meio dos bugs ali. Então, a cagada deles foi escutar o chorão, a galera que chorou pra caramba, e soltar o jogo incompleto, porque pra mim soltaram o jogo totalmente incompleto. Ah, com certeza. Pra mim, se eles falassem assim, ó, se a gente soltar agora, vai ser o pior jogo que a gente já fez. Vamos soltar daqui 2 anos. Eu aceitava. Pra quem já esperou, né? Pra quem já esperou tanto, pô, os caras vêm com Keanu Reeves e pegaram o cara no auge do... Não, mas sabe o que acontece? Eu vi um negócio aí na internet que, por exemplo, até isso foi pra realmente revolucionar os jogos, porque não ia ser o Keanu Reeves, e o cara que vazou isso, ele vazou até tipo o desenho do como ia ser o personagem antes do Keanu Reeves, e parece que ele ia ser melhor do que foi. Mas como era o Keanu Reeves, eles tiveram que adaptar pra entrar o Keanu Reeves no jogo. Sim. A sacada pra mim também que foi da hora, que a gente já até falou num vídeo anterior aí, foi do Ozob, né? Esse eu não tô sabendo, eu acho. Do Jovem Nerd, que é um personagem de RPG que eles pegaram do Azaghal, né? Foi o Azaghal que criou, não foi? Acho que foi o Azaghal. Foi o Azaghal, né? Que é um palhaço com a granada. Que tem uma granada no nariz. Pô, eu não me aprofundei no assunto, mas eu ouvi falar disso daí. Então, aquilo dele é da hora. O problema é que, assim, na gringa, o pessoal, tipo, não correu atrás pra entender o que era. Eu vi que todo mundo gostou do personagem. Sim. Daquele personagem, mas ninguém correu atrás, tipo, da onde que veio esse personagem? Sabe, o que foi inspirado? Então, assim, os brasileiros ficaram felizes, mas os gringos acharam da hora, mas... mas a gente, pra eles não tem referência, né? Então, a população maior é a nossa, então foda-se. Se eles não quiserem procurar referência. Mas o Brasil, cara, é um mercado enorme, cara. É que as produtoras ficam de frescura aí, mas aqui no Brasil... eu já aviso a Nintendo aí que, por favor, traduz os jogos, né? Tá na hora, Nintendo, né? começou até a traduzir, né? Começou a traduzir alguns jogos que estão saindo. Franquias de Mario estão começando a sair. Aliás, esse Mario que saiu agora, o 3D World com Bowser Fury, né? Tá em português. Português de Portugal, mas eu ia falar isso agora, eu acho que é PTPT. O Mario Kart 8 Deluxe também tá em PTPT. Mas até os jogos que saíram para celular da Nintendo, que foi o Animal Crossing, o Pokémon Go, o Animal Crossing e o Mario Kart do celular, se eu não me engano, eles também estavam todos em português, se eu não me engano. O Animal Crossing acho que não, mas o Mario Pokémon Kart tava. E o Mario Kart estava em português. Mas é legal que eles também começaram a voltar os olhos pra gente, né? De novo, né? E resolver. Com certeza. Que nem você falou, é um dos maiores mercados de jogos, de consumidores de jogos do mundo, né? Sim. E é um mercado grande, cara. Tirando o Japão, eu acho que consome... Eu acho que a China é o maior. Então. Agora eu não lembro. Eu não lembro se era o Japão ou a China que consome a Nintendo muito assim, cara. O Brasil tá ali, velho. Eu acho que. Eu acho que assim, o mundo todo consome a Nintendo. Eu acho que o Japão é o que mais consome porque é cria deles, assim, sabe? Sim. Tipo, porque de lá, né? É normal, né? Mas eu acho que o mundo inteiro não tem por exemplo, o Xbox, ele é mais famoso na América por culpa do tiroteio, dos FPS. O PlayStation já é mais famoso um pouco no geral, porque é mais narrativo.
Mas a Nintendo, acho que todo lugar, eu acho que não existe um país assim que não goste da Nintendo. Não, Acho que a A Nintendo Nintendo muito é velha geral. de guerra, né? é. Tá desde o É. começo, tá até hoje, então é difícil O alguém não problema, conhecer, né? cara, é que, porra, pra você pagar 380, 400 num jogo é pesado. Pesado, é Mas pesadíssimo. o PlayStation também não tá muito diferente, assim, né? Tá Ah, mas agora a 350. PlayStation tá no Play 5, né, cara? O Nintendo tá no Switch. Mas agora a nova geração, o PlayStation tá entrando agora com a nova geração. É normal, né, isso Não, acontecer. aliás, a Mas o Nintendo é muito DS. louca, né? Que, tipo, Então, a galera fala assim, ó, eu vou lançar o PlayStation 5 e o Xbox Series X. A Nintendo, vou lançar um novo Pokémon esse ano, um novo Pokémon ano que vem. E todo mundo compra o jogo do Pokémon. cara, é igual FIFA, velho. É igual FIFA e PES. Sai todo ano a mesma coisa, muda só algumas coisinhas e a galera tá lá. Mas eu falo de Todo ano preço. sai uma DLC, né? Aí o Então, pessoal É, compra. eu falo de preços elevados na questão do DS. Quando era o DS, depois veio o 3DS, os jogos para eles já eram absurdos, já, cara. Já eram jogos caros pra caramba. A tecnologia no Brasil é cara, né? Tudo que vem Sim. de informática, tecnologia, fica o, caro aqui. o lance é que assim, ó, a galera. A galera, tipo, ela não se aprofunda nas coisas. Eles veem, por exemplo, Animal Crossing, eles veem as fotinhas, veem os bonequinhos fofinhos, os negócios e falam: ah, vou pagar R$ 300 nesse jogo. Olha lá o Call of Duty, olha essa chuva, o Ray Tracing aqui assim, ó, no chão, não sei o que. Eu pagaria 300 no Animal Crossing, que eu paguei 250 no lançamento, do que eu pagaria 300 no Call of Duty. Os dois são muito bons, eu gostei muito do novo Call of Duty, mas, tipo, Animal Crossing é um jogo incrível, assim. Mas a galera, às vezes por culpa do visual, sabe, acaba não comprando. Acaba Hoje desmerecendo pega assim, os bastante jogos. essa parte do gráfico, né? A galera leva muito em consideração, até mais do que deveria, na minha opinião, né? Eu acho Sim. que Hoje em dia não adianta, a quanto galera mais chora você, por causa do você gráfico. investe no gráfico, menos você investe nas outras partes, né? Sim. Ó, até porque, ó, por exemplo, eu penso no próprio Haku Venture. Eu não consigo imaginar ele ser um guaxinim com pelos reais, com uma grama alta, assim. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Ia ficar Sabe? estranho, né? E, tipo, esses gráficos são os gráficos perfeitos, assim, sabe? Tipo, tá na medida, assim. Ah, mas E, e falando de Nintendo, aparentemente, realmente, a sua maior inspiração é a Nintendo, né? Assim, tanto no estilo de jogo Sim, como sim. na sua vida, né? Sim, eu sempre O... gostei muito dos jogos da Nintendo, exatamente por esse fato deles sempre ter um apelo mais lúdico, né? sim. Então eu joguei PlayStation 2, passei horas e horas jogando God of War 1, 2, Shadow of the Colossus, que é um dos melhores jogos que eu já joguei também. O Xbox também, Gears of War, né? Arm of Two, tipo. Só que assim, esses jogos eu meio que eu fui cansando um pouquinho de jogo de FPS, jogo de tiro, jogo de mundo aberto. E o legal da Nintendo é que ela sempre tem um apelo muito de diversão ali, bastante coisa de co-op local, né, para você poder jogar. Você Sim. joga com sua namorada, seu irmão, né, com os amigos em casa. E eles têm um foco muito grande em diversão. O negócio deles é deixar o jogo divertido. O jogo Então, pode ser bem bobo, mas ele tem é, que ser divertido. Então eu gosto dessa eu parte da sinto Nintendo. eu sinto um negócio que assim, ó. Eu tenho o PlayStation 3, o 4, eu tenho o 5, o Switch, então assim, eu tenho várias plataformas, né? Eu tenho o 3DS também, eu tenho o Xbox. Só Eu que queria um assim, 3DS só pra jogar Pokémonzinho ali, ó, só pra só quando que você não assim, ó, tá fazendo nada. eu sinto um negócio assim, ó. Eu joguei, por exemplo, The Last of Us Part 2. Eu achei muito bom, fantástico. Eu joguei, por exemplo, no Xbox, o Forza Horizon 4. Magnífico, jogão. Aí eu joguei o Mario Odyssey quando eu comprei o Switch. Joguei bem atrasado do que foi o lançamento, mas eu percebo um negócio diferente. Parece que eu não me divirto jogando The Last of Us e Forza, mas eu me divirto no Mario. Porque parece que a gente tá, tipo, The Last of Us te deixa tenso, tu entra na narrativa, e o Forza parece que tu só vai passando o tempo, fazendo as corridas e tudo mais.
parece que esses jogos não divertem. Tipo, Call of Duty, Battlefield, parece que eles não são de diversão. Eles são de competitividade mesmo, assim, sabe? Tu quer matar os caras e... Por exemplo, se é Estados Unidos contra a Rússia, aí tu quer matar os russos e não sei o quê. E a Nintendo não. Tu tá lá pra se divertir, tu pega os joguinhos de plataforma, tem coisinhas divertidas, tem uns minigames diferenciados. É um jogo. É tudo uma questão ali do objetivo da produtora. Se você pegar o Last of Us 2, por exemplo, que você citou, a produtora ela deixou bem claro que eles focaram em ter a narrativa, em trazer uma história, em trazer um drama tal, e muitas vezes deixaram a diversão de lado. Tipo, isso foi uma coisa que eles declararam. Então, o foco do Last of Us 2 não era 100% na diversão. O jogo é divertido e tal, mas o foco dele é a história, é a narrativa, é a trama, é você poder, é o julgamento da pessoa, depois você vira o lado do inimigo e você começa a entender as motivações do inimigo, aí você começa a entender que todo mundo tem seus lados. Então esse foi o foco dos caras, né? Agora, o foco, por exemplo, da Nintendo é que eu falei pra vocês, não tem foco em narrativa. A história não é sensacional. É tipo a princesinha que foi sequestrada e é sempre a princesinha foi sequestrada, só que o jogo ele tem a diversão, né? Porque os caras, o foco deles é que você jogue e se divirta, e você dê risada, e você passe tempo, você não olhe pro relógio, né? Você tá ali se divertindo. Então, são focos diferentes, né? E realmente acontece isso, né? E a princesa ser... como é que foi? É raptada e tal. É em tudo, né? No Zelda, é no Mario. É a mesma coisa. E assim, é a mesma coisa. Não que eu não me diverti jogando The Last of Us, pra galera entender, né? Não é que eu não me diverti, eu não tava tipo assim, que saco, quero parar de jogar isso aqui. Não é isso. Mas é que tipo, assim, não é só o The Last of Us, é outros jogos do PlayStation e do Xbox. Mas no Nintendo a gente dá risada, a gente tá realmente se divertindo, sabe? Exatamente o que eu sentia quando eu jogava o Xbox, e aí eu sentia falta desses jogos da Nintendo, dessa parte lúdica, dessa parte inocente, né? Esse negócio que é a diversão por diversão. Essa é a parte que eu gosto bastante. Dando um exemplo, eu joguei o New Super Lux Tale, né? Que era primeiro da Microsoft, depois ele virou multiplataforma. Eu me diverti naquele jogo, e ele era de Xbox, eu me diverti mesmo, igual eu me divirto em Mario, em Zelda, em Luigi's Mansion, que eu gosto muito do Luigi's Mansion. Eu joguei o Sunset Overdrive, que também era do Xbox, que é da Insomniac Games, né, que faz o Ratchet & Clank, o Spider-Man. Eu me diverti muito naquele jogo também, e ele é bem focado em narrativa, só que é uma narrativa mais leve, descontraída, gameplay divertida. Então eu me diverti muito naquele jogo. Só que eu acho que não é o foco dessas empresas, sabe? Sony, Microsoft. O foco delas é vender mesmo. Sabe? Que nem o competitividade, né? O jogo online, né? Competição online. Que nem o Returnal que o que tá dando grana hoje, né? O Returnal que vai lançar em abril agora. Ele é tiroteio frenético, é roguelike e tem narrativa junto. Então ele junta 3 coisas. Ele é um jogo narrativo, roguelike e tiroteio. Pode ser que dê muito certo. Pode ser, com certeza, mas tipo assim, eu não sei se eu vou me divertir tanto nele como eu me divirto em Mario, por exemplo. Mas eu vou gostar muito, provavelmente, e eu vou querer jogar mais e mais. Mas porém, tipo, não é igual a Nintendo, sabe? É diferente. Sim, são propostas diferentes, né? Sim. Você vai jogar vamos pegar lá um pouco mais antigo, lá, o Shadow of the Colossus mesmo, que eu citei lá, que é um dos melhores jogos que para mim tiveram aí do PlayStation. É um jogo que não é para você, não tem aquele fator de diversão de você ficar rindo, que nem a gente tá falando da Nintendo, né? Ele é divertido, mas é uma diversão diferente, né? Cara, você tem um jogo que você vai mais contemplar. Raiva. Então, é um negócio mais contemplativo ali, você fica ali admirando a paisagem, andando, desvendando, explorando, aí você encontra o gigante, naquele negócio colossal, aí você tem que descobrir como é que sobe. É uma diversão diferente, não é aquela diversão por diversão, aquela diversão para você se divertir. Que nem Dark Souls, né? Dark Souls, por exemplo, a galera fala assim, a graça do Dark Souls é que ele é difícil. Eu não vejo isso.
Eu vejo outra coisa, tem um ponto de vista diferente. Eu vejo que a graça do Dark Souls é você se superar sabendo analisar aquele momento, sabendo o que fazer, ter calma. Então, assim, a graça do Dark Souls não é se divertir, você não fica se divertindo a esse ponto. Você fica ali, tipo, poxa, agora eu vou passar Eu daquele jogar Dark boss. Souls, eu passar raiva. Então, ele é um jogo que é para um público específico, né? Por exemplo, você também passaria raiva jogando Meat Boy, por exemplo, né? Não, o Os Meat jogos Boy, que... cara, o Meat Boy é um jogo, olha, eu vou te falar, velho, é um jogo do cacete, velho. Eu joguei Meat Boy pra nunca mais querer jogar, colocar ele numa fita do Super Nintendo, velho. Então, ó, mas por exemplo, ó, você passaria raiva em Dark Souls, em Meat Boy e em Crash Bandicoot. E nenhum dos três Jogo jogos. nenhum. Eu não sinto que que nenhum dos três jogos quer te fazer passar a raiva. É a consequência. Os jogos são bons. São Eu que bons, não é que tenho, eles vendem, né? Eu que não tenho a Ele- paciência de jogar esses É. jogos. Eles vendem... É diferente, a proposta dele é ser difícil e te desafiar, né? Para você cada vez se superar mais. Então, Sim. essa é a diversão deles, né? A diversão deles é a dificuldade, né? Então é um ramo de jogo que tem, né? Um gênero de jogo que tem, assim, que tem dificuldades extremas. Celeste também é um jogo assim. Você até percebe que esses jogos, por exemplo, a morte é normal, né? Tipo, você é um jogo que você tem que morrer. Tem que morrer várias vezes para você entender, para você aprender como é que as coisas funcionam, né? Diferente, por exemplo, de vamos dizer, um cyberpunk, por exemplo. Se você morrer, você volta ali e tal. Tipo, você vai jogar lá um Mario Odyssey também, você morre, demora um pouco, aí volta lá. Então, tipo, a morte não faz parte da mecânica do jogo. Né? Ela é uma, como é que se diz? Um reforço negativo, né? Para você poder aprender a fazer as coisas certas. Mas ele não é uma parte da mecânica do jogo. Na verdade, o Mario, por exemplo, os novos, né? Os antigos não, mas os novos, praticamente você nem morre no jogo. Você vai tranquilo, se divertindo mesmo. Às vezes você morre porque você tá se divertindo tanto que você até esquece que você tem que ficar vivo e você acaba, às vezes, nem dando bola ali e acaba morrendo. Mas não é um jogo que te causa Uma coisa que morte, veio, né? que tem mudado bastante também, é esse conceito da vida no jogo, né? Porque se a gente for pegar lá o conceito de vida, vinha lá dos fliperamas, que a gente tinha que comprar ficha e você tinha que parar de jogar. Então, quando você morria, parava de jogar, você tinha que comprar ficha. Você então, tinha esse conceito 3 de vida normal lá, né? Pelo menos o Cadillac de Dinossauros era assim. Você era 3 E vidas. Só que era assim essas que se 3 ganhava vidas você dinheiro. não durava 5 segundos, dependendo da fase. Aquelas fases do dinossauro que os gordão lá, nada contra gordo, porque eu sou gordo também, mas os gordão lá sentavam a porrada nos Triceratops lá e no Tiranossauro Rex. Então, e a gente herdou isso quando a gente teve a evolução do fliperama, de casa de fliperama, né, para casa para virar um objeto doméstico, né, para dentro de casa. Ele herdou, porque era assim que era feito, né? Então ele herdou esse conceito de ter vidas. E hoje você percebe que está cada vez mais sendo diluída essa ideia de ter vidas, né? Muitos jogos hoje já não tem contador de vida, por exemplo. Eles vão não é castigar, né? Mas é mais ou menos castigar o jogador de outras formas, né? Ele castiga com atraso, ele limita, ele tira alguma coisa, mas ele dificilmente te mata. E tem jogos, por exemplo, que tem um contador de vida, tem jogos que não tem jogos que te castigam, tem jogos que tem um contador de mortes. Então, assim, exato, cada um tem um jeito diferente ali de essa molecada de hoje aí que tá acostumada com autosave, com voltar no ponto, eu queria ver eles jogar Contra 3. Nossa, Contra senhora. Esse Contra é um jogo de passar raiva também. O povo acha que Dark Souls você passa raiva. Contra 3 Cara, não sei se vocês vão lembrar, mas acho que um dos joguinhos mais antigos que eu vi uma dificuldade gigantesca, exageradíssima, era um jogo que chamava Juju, um macaquinho, lá do Nintendinho. Eu lembro desse jogo porque meu irmão gostava dele, meu irmão é mais velho, e a gente jogava, e era muito difícil. E eu resolvi, depois de velho, aí, uns 2, 3 anos atrás, eu resolvi, né, lembrei dele, e falei, vou jogar. Cara, eu não consegui passar da primeira tela. É impossível. Jogo que eu achava muito difícil, que não era da minha época, eu já sou um pouco mais de Super Nintendo, eu saí do Nintendinho também pro Super Nintendo, mas tinha o videogame igual tem, quem tem o Play 5 hoje, mas tem a galera que tem o Play 4 tudo, mas que era do Atari, era o Pitfall.
Nossa. Cara, Pitfall era um jogo também dificílimo. Pra você entender aquela lógica dele, que E a ele boca do fazia os jacaré labirintos demorava dele. 10 anos pra abrir e fechar e você tinha que pular com o tempo certo na corda. O tempo pra não certinho. Cair. Então. Não tinha nenhum tipo de ajuda, era você tinha que saber o tempo certo. Você tinha que calcular mesmo, velho. É absurdo. É legal a gente pegar e jogar esses jogos antigos e a gente ter uma noção de como que era difícil. Sim. E que na época a gente pegava a manha e ia embora. Assim, e hoje pra em gente dia, era depois fácil. de velho, não consegue fazer isso mais. Não consegue. A gente meio que ficou mal acostumado com a facilidade que os jogos de hoje dão pra gente. Acostumado com o jogo legendado da nisso. Os jogos de hoje, por exemplo, alguns jogos têm, tipo, muito difícil, extremamente difícil na dificuldade, mas a maioria tem, tipo, história. Você clica em história lá, o jogo fica facinho, só pra você curtir, só pra se divertir mesmo, só passar só tempo. Pra você poder chegar até o fim. Igual eu depois de velho, que agora eu ponho no modo história e fico só vendo a história. Eu assisto mais cutscene do que jogo. Aí é quase um filme, né? Mas falando do seu jogo, falando em horas, já que a gente comentou em horas aqui, quantas horas mais ou menos vai ter a gameplay do jogo? Eu chuto que o final, né, o lançamento final é para ter aí para cima de 8 horas de gameplay. Cara, é bastante, né? Até pro estilo de jogo. É bastante. Hoje ele tá com 5 horas e meia. Caramba, já tá com 70% já, 80% de horas do que você ele já tá aí 60% desenvolvido ali, mais ou menos. Então ele já tá com mais ou menos 5 horas e meia de jogo. Só que se a gente for ver lá, se você for olhar na página da Steam, a galera que analisa tá com 14, 20 e poucas horas, 40 horas, né? Sim. Tem gente com 170 horas. Vai depender muito... depende muito da sua vontade de encontrar todos os segredos. Então, se você quiser encontrar tudo, você vai ficar muito tempo lá. Você falou a palavra mágica pro Marquinhos, que agora o jogo dele, se ele jogou 3 horas, quando ele terminar isso daí, essa preview vai estar com 382 horas. Porque a galera quer fazer 100%, então para fazer 100% é difícil. Quantos colecionáveis tem? Agora, o jogo em si. O jogo agora tem mais de 70 colecionáveis. É difícil. Com 70% do jogo tem 60 já. Tem por aí, porque eu não vou saber de cabeça aqui, mas são mais de 60 colecionáveis. Nossa. Tem 10 skins. Ixi. Tem 30 e poucas estatuetas de Saci que você precisa encontrar. Nossa, então tem bastante coisa, é muita coisa. Aí, eu até fiz essa conta uma vez, mas eu não sei onde está agora. Colecionáveis. Oi? Vai parar aí ou até finalizar ainda vai ter mais alguns ainda? Vai entrando. Quanto mais fase vai entrando, mais colecionáveis entram, né? Quando sair esse jogo sair completo, você pode entrar lá no perfil dele na Steam lá que você vai ver. Vai estar com 400 horas. Dessas jogo 400 horas ele jogou o jogo 5 horas e 395 foi procurando colecionáveis do jogo. O jogo ele vai sair para, assim, não digo no lançamento, né, que a gente tá falando com vários jogos, vários desenvolvedores, né, a gente já sabe como é que funciona, mas o jogo vai sair para PlayStation, Xbox, Switch. Eu pretendo que sim. Né, eu até ando conversando com uma publisher que quer fazer o port para Nintendo Switch. Sim. E eu pretendo que ele tenha port para Nintendo Switch, para PlayStation, para Xbox, né? É difícil a gente falar hoje, mas é porque a resposta certa seria tudo depende, né? Mas assim, a minha intenção é que sim. Né, e a minha intenção é que entre sim, porque eu acho que quanto mais gente poder ter acesso ao jogo, melhor, né? Sim. Inclusive tem muita gente que não joga no PC, tem amigos que falam, quando vai sair no PlayStation, né? Então eu quero que saia para todo mundo. Só que o fato de sair para a plataforma demora um pouco, pelo menos eu quero que seja assim, porque eu quero fazer o port quando ele estiver pronto. Né? Porque se a gente ficar fazendo no estágio que ele está na Steam hoje, por exemplo, para mim é muito fácil eu atualizar o jogo e subir uma atualização todo mês. Sim. Agora, se eu for fazer uma atualização e precisar portar essa atualização todo mês para console, aí vira um trabalhão. Né? Então vira um negócio super trabalhoso e começa a ficar, não se torna, fica inviável, né? Então eu vou esperar o jogo ficar pronto para poder ir atrás dessa parte de portabilidade. E posteriormente, por exemplo, o jogo está finalizado, você lançou para todas as plataformas, mas você lança uma DLC para o jogo. Ou você lança uma atualização gratuita
que vai adicionar tantas roupas e não sei o que. É fácil de portar isso pra tudo? Eu não sei como é que funciona ainda assim para parte dos consoles. Não é tão simples quanto é fazer para o PC, né? Quanto é para jogar para Steam. Mas é possível também, né? É claro que vai demandar um pouco mais de tempo, né? Até porque se você pegar lá o mercado, a loja da Sony, a loja da Nintendo, não é assim tão livre, né? De você pega e joga lá e vende, né? Então, tipo, depende de muita aprovação deles, né? Eles vão te dar um retorno um mês depois, falando se tá bom, se não tá, o que precisa ser alterado. Então demora um pouco mais. Eles testam seus jogos, né? Seu jogo, eles testam. Então, na Steam eu pego lá, por exemplo, se eu terminar aqui uma atualização hoje, eu faço meu zip, subo lá em 30 minutos, está disponível para todo mundo. Então, nas lojas de console não é assim que funciona, né? Eles vão testar, eles vão demorar 2 semanas, um mês para poder te dar um feedback, e às vezes eles voltam com uma lista de erros que você precisa corrigir, aí você tem que mandar para os caras, depois demora de novo. Então você vê que isso, você percebe como que seria inviável eu mandar uma atualização para console todo mês. Então é por isso que eu ter essa postura de só fazer a portabilidade quando o jogo estiver pronto. Então, é um port só que vai fazer. Entendi. Então eu vou fazer uma pergunta meio besta aqui. Eu não sei se é besta, mas vamos ver. Por exemplo, os jogos de empresas mais grandes, ou pelo menos um jogo que está em alta, ele costuma ter bastante atualização, porque aí vai ter bastante gente jogando, vai relatar bugs e tudo mais. E geralmente sai sempre simultâneo. No PC já saiu atualização junto no PlayStation, no Xbox. Eles deixam, tipo, eles mandam também, esperam um mês, por exemplo, a galera testar, ou tem uma prioridade, assim? Eu acredito que tem prioridade, sim, né? Eu acho que tem o peso da importância daquela publisher, o peso do jogo para o console, o jogo importante. Então, eu acho que tem peso, sim. Só que convenhamos que, tipo, se você pegar um desenvolvedor indie, a prioridade é quase -1 ali, né? Comparado a grandes jogos. Eu falo que tem porque você vê aí um Cyberpunk cheio de bug do jeito que tá e o jogo caiu pra dentro e... Cara, eu tava conversando com uns amigos desenvolvedores, eles falaram que eles foram fazer a portabilidade e eles voltaram com uma lista de 100 erros para corrigir. Aí eles corrigiram 100 erros. Aí depois eles mandaram mais 100, porque eles mandam só de 100 em 100. Então, tipo, 200, eles vão dar de 100 em 100. Nossa. E os caras são muito chato, coisinha mínima, tá ligado? Aí eu te pergunto, como que pro jogo de uma desenvolvedora independente, eles são tão críticos com problema, como é que o Cyberpunk passou com tanto problema grosseiro? Não, grosseiro, então assim, tem uma questão de influência, de peso, de importância, de mídia, de marketing, né? Não, isso por exemplo, qualquer lugar tinha um bug na vida que você for fazer tem. Exatamente. Tinha um bug no jogo que ele é muito pior do que, por exemplo, um caminhão cair da estrada ou você morrer do nada. O bug era tipo assim, eu não lembro o tamanho exato, mas se o seu save tiver mais de 9 megas, ele corrompia e você perdia tudo. Nossa. Era isso que tava falando. Que beleza, então assim, o jogo ele era um RPG. Se você tivesse no seu inventário muitas armas, muitos coletes e muito chapéu, você tinha 9 megas de save e o jogo corrompia. Aí você perde tudo, né? Beleza, né? Aí tá lá o cara platinando, né? 80 horas de gameplay e... teve um aí que quem que perdeu aí 80 horas, que eu dei risada, que tava chorando. Cara, é complicado. Esses caras não sabem o que é usar um memory card no PlayStation 2 não, tem que administrar ainda 8 megas de memória. De 8, não é nem mega, é MB, né, velho? Tipo, é mega. É megabytes, né? Eu tô com gigabytes na cabeça. De 8 mega, cara. 8 mega, cara. E hoje tem noção que são, tipo, 2 músicas, né, cara? Cabia 2 músicas MP3. E eu com um HD externo aqui de 2 teras, eu não tenho espaço pra instalar jogo no negócio. Aí você apagava aquele save com dor no coração, né? Você fala, puta, vou ter que apagar esse save aqui. Eu lembro que um save, cara, que eu chorei, velho, quando corrompeu, foi do Gran Turismo. Foi 98, 99, 2000, 99, 2000, que era o Gran Turismo 3, alguma coisa assim, que tinha o Ford Ka, que colocaram o Ford Focus, o Ford Ka,
ou Festinha, mano. Esse foi um jogo que eu fiquei triste, velho, quando corrompeu. Dá uma tristeza, né, cara? São muitas Então, horas de investimento. é, hoje, com o lance da nuvem e tudo mais, ficou bem mais acessível isso, né? Porque o save, ele tá local, mas ele tá na nuvem. No caso, na Steam, isso tem para geral. No PlayStation, através da PlayStation Plus, tem acesso à nuvem. Só que ele não faz automático. Você tem que subir, né? Ah, eu quero subir meu save pra nuvem. Né? No Xbox, eu acho que ele vai automático. Então, assim, ficou bem melhor isso atualmente, né? Que bom que eles pensaram Pra nisso. quem usa nuvem, essas coisas assim, tá uma maravilha mesmo. E no caso, você falou que vai chegar com uma publisher pra portar o jogo, né? Isso. Tem alguma ideia de qual vai ser? Ou não pode falar? Não esquenta. Por enquanto. Não, por enquanto eu ainda assim não tem nada certo, né? Mas eu tô conversando com o pessoal, né? Mas por enquanto eu prefiro não dar nenhuma certeza, assim. Mesmo porque não é um negócio que eu vou fazer agora, então vai demorar um pouco ainda. Então eu nem tô assim muito preocupado com essa parte, assim, para te falar a verdade, né? Minha preocupação maior hoje é realmente entregar o jogo na Steam, entregar um jogo bem feito, entregar um jogo legal que a galera vai curtir, né? E aí o resto é meio que consequência, assim. Então é aquele negócio, terminei tudo, beleza. Agora o que eu vou fazer para melhorar? Né? Então eu pretendo deixar isso para depois. Até porque senão você fica doido, velho. Querer fazer tudo de uma vez, assim, não tem condição. Imagina. E o jogo ele vai ter DLC ou com coisa do gênero? As atualizações? Não tenho nada planejado de DLC, não. Se tiver alguma coisa, é que nem você falou, às vezes vai entrar uma roupa nova, né, uma atualização de alguma coisinha assim que vai adicionar conteúdo para o jogo, mas nada de ser vendido, né? A ideia é que o jogo seja um jogo old school, né? Você compra uma vez e o jogo ele é inteiro seu ali pro resto da vida, né? Então essa é a ideia. Então eu não tenho nenhuma pretensão de ter DLCs pagas, mas se tiver alguma atualização vai ser gratuita. Entendi. Bacana. E então, já que não vai ter DLC, eu ainda não terminei a preview, porque acabei pegando muito jogo com a Terça Indie. Então veio muita gente atrás de mim. E eu já tinha outros jogos também para fazer review de outros lugares e tudo mais. Eu acabei não terminando ainda. A fila ficou maior do que a gente esperava. Isso é bom, isso é muito bom. Não, é igual do Talk Show aí também, que agora vai fazer agora também. Já tá começando. Vocês acharam um lugar para pegar convidados a roda aí, né? Agora já tá começando, e não é nem no Twitter, porque no Twitter ainda tá vindo bem mais convidados na questão da Terça Indie, os desenvolvedores é mais fácil que a galera quer mostrar o jogo, quer falar um pouco, quer conversar sobre o jogo, né? Então, mas no Talk Show é eu que tenho que estar buscando ainda os contatos. Você vê que a galera tá meio assim, mas não vem falar, sabe? É diferente. Mas eu que estou buscando os contatos, já acredito que eu gravei um, já que sai amanhã, aí já tem mais, acho que dois para gravar, então tá assim. É que como fala, é algo totalmente diferente, né? Porque aqui pode falar que aqui é o talk show, mas não é. Aqui a gente uma entrevista, mas tá falando mais sobre algo específico. No talk show, não. No talk show ele é mais aberto, né, cara? É totalmente aberto ali. Tanto que eu vou ter que marcar que é para 18, tudo no YouTube, todas essas coisas assim. Eu gosto desse formato de talk show, assim, de você bater papo. Porque, eu cara, acho que flui melhor, né? Então, você tá ali conversando e a galera manda para aquele lugar, tipo, e acaba. Porque aqui na Terça Indie, por exemplo, o nosso foco é divulgar os jogos e conversar também com o desenvolvedor, assim, né? Ver do que você gosta, o que você jogava, por que você chegou a fazer o jogo, né? Agora, o talk show é tipo assim, e o que você achou lá o que o presidente fez? Ei, conta aí pra nós. O estilo que eu tô fazendo ainda é perguntando um pouco da pessoa, assim, sabe? Qual foi a inspiração, por que gosta de fazer isso, coisas mais familiares, mais pessoais, porque esse tipo de formato ele é
ele carece disso daí. A galera quer saber. Nossa, eu travei com a cara de bêbado ali agora. É uma beleza, tá. Você pode interpretar essa cara com várias formas. E pior que dá mesmo. Eu pra travar com essas coisas assim, quando eu não travo fazendo assim. Aí eu. Então, assim, esse tipo de formato dessa plataforma, ele, cara, porque a pessoa que assiste esse tipo de coisa, ele quer saber coisa da vida da pessoa. O povo é fofoqueiro, quer saber da vida da pessoa, não adianta. Então, assim, quando você pega um pessoal que já tem um certo público no Instagram, que você faz um negócio desse daí, os seguidores deles acaba vindo em massa para descobrir o que eles fazem. Qual que é a cor do cabelo, qual shampoo que usa, qual que não sei o que. É assim que funciona. Eu gosto, eu acho bem legal, eu acho bem interessante essa proposta, assim. Até engraçado, quando a gente participa, por exemplo, de podcast, assim, que é um pouco mais parecido com entrevista do que um talk show, depois que acaba a parte da gravação, a conversa fica super legal, porque o pessoal começa a conversar, eles abrem mão ali do script, né, da parte do roteiro, e aí a gente começa a falar de jogo mesmo, pode ser até do mesmo assunto, só que a conversa flui de uma outra forma. Então a conversa fica super legal. Se você, tipo, traduzir no pé da letra, talk show ele é programa de entrevista. Tipo, não deixa de estar fazendo uma entrevista ali, só que é algo muito mais descontraído, entendeu? Não é algo tão sério. É que, por exemplo, assim, aqui a gente tá fazendo da TC Indie, então assim, eu vou sempre olhando aqui o tempo de duração do episódio. Tipo assim, o papo pode estar muito legal sobre outra coisa. Mas eu falo assim, poxa, ó, o episódio tá dando um tempo e eu quero que dure até tanto. Eu preciso falar mais do jogo da pessoa. Sabe? Então eu já puxo, tá, mas e o teu jogo, não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai puxando e vai. Sabe? Então ele vai ficando um pouco mais travado, assim, sabe? Que é o que não acontece no vai talk show. sempre indo pro foco do jogo, né? De uma forma ou de outra, você tem que puxar esse foco, né? Que a proposta final é essa. Apesar que aqui a conversa hoje sobre o seu jogo fluiu bastante, assim, cara. Já falamos muitas coisas assim do jogo. Tanto que é porque assim, eu acredito que também deva ser porque seu jogo ele já tá com um estado bem avançado, né? Ele não tá tipo tão cru ainda, né? Ele já tem um avanço mesmo. Porque o seu jogo para sair completo, que é mais um ano? Eu acho que vai perto de um ano, talvez um pouco menos de um ano. Aí, ó, eu pretendo que seja menos de um ano, se Deus quiser. Se for menos de um ano, então... perto do que a gente já conversou, você é o que vai sair, vai lançar o jogo mais rápido. Então você pretende lançar em 2021, no caso? Eu pretendo que seja até o fim do ano, ou no máximo no começo do ano que vem, né? Eu já tinha feito essa promessa o ano passado, né? Falei, não, começo de 2021. Só que aí eu tive que adiar, né? Então vai ser começo de 2022, provavelmente. Sim. Ok. Mas, tu, assim, tá fazendo de tudo pra chegar finalzinho de 2021 ali pra... Eu tô. O problema é que, assim, eu não posso rushar também e depois entregar um negócio mal feito, sabe? Então eu às vezes eu piso no freio, porque se vocês trabalham com parte criativa, vocês devem saber que às vezes dá aquela abstinência criativa, né? Então a gente fica meio sem conseguir, daí você tem que dar uma respirada, né? Fazer uma outra coisa. Então, às vezes dá uma travada para fazer o design da fase. Então, eu escrevo as reviews, né? Então, às vezes eu tô escrevendo a review, às vezes eu paro assim, não tá ficando bom. Depois eu faço, vou ver um videozinho, jogar um pouco. Então, às vezes é bom dar uma parada, né? Dar uma parada, porque, que nem vou fazer um level design lá, fazer uma fase nova, aí, puta, às vezes não vem ideia, você fica ali, tipo, uma semana fazendo um rabisco e nada dá certo. Às vezes só você parar um pouquinho, vai espairecer, joga alguma coisa, vai dar uma volta, você volta, o negócio sai em meia hora. Né? Então, faz parte do processo criativo, né? Assim, uma pergunta. Você pretende deixar o jogo ali, assim, bem ativo? Ou, tipo, lançar e, tipo assim, esse é o estado final e é isso, divirtam-se. Ou deixar o negócio ativo, por exemplo, vamos supor que lance final do ano, então vai ter uma atualização de Natal, que, por exemplo, os mapas vão ter neve, ou, sei lá, vai ter uma skin de Papai Noel, essas coisas assim. Vai ter eventinhos, assim, coisas sazonais. Tem uma interatividade, né, com o jogo mesmo após o lançamento final dele, né? Hoje eu acho que
quase que uma obrigação, né? A gente acompanhar o jogo e não deixar ele morrer, né? Porque, porque o jogo antigamente ele tem uma vida útil, né? Antigamente, por exemplo, não existia. Você pegava a fita lá do Mario, por exemplo, você colocava e já era, né? Aquilo dali. Não existia atualização, né? Não tinha essa facilidade. Mas imagina Cyberpunk praticamente... antigamente. Imagina Cyberpunk. Ele seria o jeito novo e ET. deu. Ele seria o novo ET que saiu do Atari lá, que saiu cheio de bugs. E eu acho que assim, hoje a gente tem que acompanhar a comunidade de jogos, né? Não é só a parte de correção e melhorias, né? É que nem você falou, às vezes adicionar alguma coisa sazonal, né? Alguma coisinha, um evento, alguma coisa. Mas assim, sendo bem sincero, eu pretendo terminar o jogo, acompanhar ele no que for necessário, né? Não ficar em desenvolvimento com ele continuadamente. Né? Então eu pretendo que ele termine, e então eu vou acompanhar. Precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma melhoria, deu alguma ideia, sabe? Bateu na telha de fazer um negócio, vai lá e faz, atualiza, roupa nova, sabe? Eu tô numa pegada agora, ultimamente, de fazer crossovers com vários jogos brasileiros. Então tô colocando lá skins, coloquei skin do Fobia, coloquei skin do Dininho, né? Quero fazer várias skins, skin do Mirápolis, né? Skin bacana, do Skyracket. Você acaba criando Você acaba, querendo ou não, de alguma forma, pegando o público dessa galera também. Eu acho legal divulgar também, porque Sim. O pessoal que vai entrar, por exemplo, e ver o Raco, ele vai ver lá skin Fobia, e se ele tiver curiosidade, ele vai procurar o que é Fobia. Sim. E são jogos completamente diferentes. São públicos diferentes. Então isso pode atrair o cara. Já vi. Então eu acho que é legal, né? É que não, eu tava conversando com os meninos, né? O pessoal do Fobia, tava falando com o Mirábolis, tal, o Eric lá do Dininho. Eu tava numa pegada de fazer skin, tipo, eu tava fazendo skin do Alien, né? Do filme do Alien, da Laranja Mecânica, fazendo várias skins de coisas que eu gostava. Falei, pô, por que eu não faço uma homenagem para os jogos brasileiros? Porque tem um monte de jogo bom, um monte de gente aí na luta. Então eu falei, cara, eu vou começar a fazer skin de jogo brasileiro. Vou fazer isso daí porque eu quero, além de prestar uma homenagem, né, de poder ter esse reconhecimento dos jogos da galera que eles estão fazendo, eu também quero que quem jogue meu jogo vá procurar quem é o Dininho, vá procurar o que é Fobia, sabe? Vai procurar os jogos. Isso é bacana, uma forma de divulgar os caras. Forma de divulgar, né? Forma de divulgação. É basicamente o que a gente está fazendo aqui. A gente criou esse quadro. Exato, só pra gente não, o Marco criou, eu vim de sopetão. É que eu gosto de falar mais que tudo. Então, aí eu acabei inventando que eu vou ter um talk show para isso, né? Para falar mais que a vizinha aqui. No talk show você não esquece de deixar o convidado falar, hein? Não, mas eu aprendi isso daí. Depois eu assisti muito, que eu já vinha vendo e pensando também, né, no formato dele. Então eu assisti Jimmy Fallon, o tiozão lá que eu esqueci o nome dele agora, que fugiu, David Letterman, alguma coisa assim. A Ellen DeGeneres, e tem os BRs também, né? O Danilo Gentili. Então, assim, é que eu quis pegar um pouco da galera de fora, porque eles são a referência, começaram, né? Isso, eles começaram, então você tem um público, é diferente o formato dele. Mas eu assisti, que nem, por exemplo, a primeira coisa, não só o Diego, mas outros que vieram aqui, então quando for presencial, vocês pensam em fazer algo tipo o Flow. O Flow é referência porque é o brasileiro, mas o Flow não é original, né? O Flow eles também pegou de fora. Então, né, lá fora nada é referência, cria, né? Não, e nada contra, cara. É uma forma de divulgar. É que hoje tá tão massivo. Hoje, tipo, todo mundo tá fazendo podcast hoje. Tudo você vê lá. Você colocar podcast, você vai ver. Pode ir pra podcast, Flow podcast, não sei o que, podcast. Rafinha Basto também fez um. Hoje eu abri o Spotify, tinha podcast do Murilo Couto. Tipo, então, e tá começando a repetir. Você vê um outro, cara, é os mesmos convidados. Então acaba sendo diferente. Mas eu comecei a assistir o pessoal de fora, então eu faço que nem eu peguei um pouco do que eles fez. Eu já fiz a primeira gravação, então assim, ele fala. Eu faço uma perguntinha, eu brinco, eu jogo, mas eu deixo ele, a maior parte do tempo é ele falando. É que eu sou muito piadista e você já deve ter percebido que essa parte cômica eu sou bem mais a alívio cômico e piadista. Então, nesta parte, é o que eu faço.
Eu falo que eu peguei muito o traje de tanto ver o Jimmy Fallon que eu assisti, cara. Mais de 50 horas de Jimmy Fallon, Nossa. velho. É um mestrado, o cara fez um mestrado em talk show. Tipo, para pegar um pouco, né? Então, assim, um pouco do que eu aprendi a fazer, lógico que tem o nervosismo do primeiro episódio, todas essas coisas. Mas aqui eu já falo melhor, já falo mais fluido, porque a gente já tá no quarto, né, Marquinhos? Quarto Acho episódio. que é. Então, já é mais fácil, já lá e aqui tem o Marquinhos, que se eu gaguejar e parar de falar, ele inventa a pergunta dele. Não deixa a peteca cair, então, né? lá não, lá é você sozinho que segura a bronca, então é diferente. Mas Aliás, só pra eu não esquecer, falando em pergunta, é o seguinte: você falou então que o jogo não vai ter DLC e ele vai ter suporte, porém ele vai ter realmente isso, ele vai ter suporte. Ele não vai ter conteúdos, né? Ele vai ter um suporte. Você planeja um Haku Venture 2 ou um outro jogo, assim, após o Haku Venture? Essa é uma pergunta legal, porque assim, vai depender muito de como que o jogo vai ser aceito, né? entendi. Então, por exemplo, assim, eu até acho que seria legal ter um Haku 2, porque tem algumas ideias que eu gostaria que tivessem no Haku 1, mas eu não implementei por questão de tempo, questão de ter aparecido depois, né? Tem muita coisa que aparece depois. E eu adoto uma filosofia de desenvolvimento que é assim, se você pega ideias e anota para sequência. Né? Porque se você ficar mudando o escopo do seu projeto durante o desenvolvimento o tempo inteiro, o seu projeto começa a ficar gigante e você não termina, né? Então tem várias ideias que eu anoto, que o pessoal dá de sugestão, que eu até gostaria de colocar no jogo, mas não agora. Talvez numa sequência, né? Só que para o jogo ter sequência, o jogo precisa ter suporte da comunidade, ele precisa que a galera adicione ele no wishlist, precisa que a galera compre o jogo, que a galera avalie na loja, dê boas avaliações, porque isso tudo depende... Steam depende disso para poder mostrar para a galera que o jogo é bom, né? Quanto mais você vai lá e interage com o jogo, seja adicionando a wishlist, comprando, fazendo avaliação, a Steam vai entender que aquele jogo é legal, vai mostrar para mais gente, e isso é um negócio exponencial, né? Então, é necessário que tenha essa recepção da comunidade de jogadores. Se o jogo flopar, por exemplo, não há cabimento e nem motivo para eu fazer o Haku 2, certo? Então, seria dar murro em ponta de faca, né? Porque se o primeiro não deu muito certo, a tendência de um jogo parecido, né, como sequência, de dar errado, já é grande. Já é grande uma sequência dar errado, como a gente viu em vários jogos durante a história, né? O 2 nunca é tão bom. Então, imagina se o primeiro for ruim também, né? Então, é essa a ideia. Mas, assim, independente disso, a minha ideia é continuar fazendo o jogo, né? Mesmo que o Haku não dê certo, né? Aliás, o Haku já está dando certo, né? É até difícil falar que ele não vai dar certo. Ele precisaria dar muito certo. Eu entrei no grupo do Discord e a galera vai, às vezes pede ajuda em algo, ou comenta, tem um problema aqui. Então, tô vendo que a galera tá realmente jogando, mesmo ele não tendo lançado, a galera tá realmente apoiando ele, né? E o legal é assim, o Haku ele não tem uma quantidade enorme de jogadores, né? Mas ele deve ter perto de 1.000 e poucos jogadores, 1.500 jogadores hoje. Só que é uma galera... Então, é até pouco se a gente pensar no tamanho da comunidade que tem de usuários da Steam, por exemplo. Né? Ou de jogadores brasileiros. É o maior mercado, um dos maiores mercados. Então, ele tem até poucos, né? Eu considero poucos ainda. Só que é legal que são poucos, mas são pessoas que jogam bastante, que eles gostam. Então, você vê que eles... É que nem eu falei, o jogo tem corrido 5 horas de jogo, mas a galera fica jogando 14 horas, 20 horas. E quando eles não encontram alguma coisa, eles perguntam, dizem, por que eu não consegui achar? Alguém encontrou? Como é que faz, né? Tipo, tinha até um cara no Discord que ele me deu um rage quit lá, porque ele não conseguiu achar tudo. E a galera não dá muito spoiler, né? Mas assim, ele tinha 170 horas de jogo. Ele falou, não vou mais jogar porque... Ele era um americano lá. Ele falou, não vou mais jogar porque eu já fiquei 170 horas e eu não consegui achar esse negócio, eu desisto. Então, só que aí depois que eu lancei a atualização, ele voltou. Não, aí eu lancei a atualização e ele voltou. Então, tipo assim, você vê que é uma galera que gosta do jogo, cara. Eles realmente gostaram, eles estão jogando. Mas, assim, pro cara bater 170 horas e dar rage como se nada fosse nada também, não, bater 170 e vai dar aquela dó de sair fora. Eu entendo. A gente entende que é um charme, né? É um charminho, né?
Isso aí faz parte, né? Pra você Mas falar, não, volta aqui, vem cá, deixa eu passar a mão na isso, cabeça. Mas isso é normal. Ah, Isso é normal. O cara, quando não joga, quando o cara não gosta do jogo, ele vai jogar 15 minutos e não vai jogar mais, né? Agora, se o cara jogou meia hora, 1 hora, 2 horas, ele já era, já foi 170 horas não tem como o cara falar que não gostou. É. Se o cara fala que jogar 170 horas e falar que não gostou do jogo, o cara tem que apanhar na... Mas assim, a questão da sequência é essa pegada. Então, se o jogo for muito bem, né, que nem eu tô falando, o jogo tá legal, tá muito bem recebido, a galera tá gostando, só que assim, o jogo precisa ser muito bem, ele precisa, falando sem entrelinhas, né, sem soltando a língua assim, né, o jogo precisa se pagar, né, então ele precisa pagar o desenvolvimento dele ao ponto dele ser viável e pagar uma sequência, né. Porque senão não tem condição, né? A gente, infelizmente, a gente precisa pagar contas, né? A gente tem boletos para pagar, né? Então a gente depende disso, né? É o nosso trabalho. E uma não dúvida. é fácil, né? E uma dúvida. Você falou que vai continuar fazendo jogos, independente do Haku ir bem ou ir mal. Mas ele tá indo bem, ok. Mas, tipo, ele ainda não tá no que é pra ser, né? Exatamente. E que tipo de jogo que você imagina fazer? Continuar na mesma pegada, joguinho de plataforma, estilo Nintendo, ou vai explorar mais aí o mercado? Ultimamente eu tô gostando bastante do estilo de suspense, de suspense e aventura, assim, sabe? Não suspense e terror, né? Não aquele suspense thriller, assim. Um pouco, um negócio assim, mais aventura com suspense, com clima. Eu tô gostando disso aí. Assim... não tô dizendo que o jogo vai ser parecido, mas, por exemplo, um Uncharted, um Tomb Raider, assim, tipo aventura com um draminha. Não, eu assim. acho, se a gente pegar assim, se a gente pegar, por exemplo, o Resident Evil mais antigo, ele era muito de susto, né, de jump scare. Né? Sim. Survivor horror, né? Só que eu acho que nem tão nessa pegada assim, mas é um negócio... Pegar um jogo atual, por exemplo, Little Nightmares, que saiu. Ok. Sabe, uma pegada, aquele cartunesco meio sombrio, assim. Entendi. Então você vai continuar no mesmo molde, assim, tipo, meio que plataforma, meio Nintendo, vamos levar esse termo, Nintendo, mas... um pouco mais Nintendo, mais estilizado, né? Aquele negócio mais livre, mais lúdico, né? Eu gosto dessa parte, eu acho que jogo, pra mim, né, é muito pessoal, né? Muito pessoal isso, mas pra mim o jogo, ele tem que ser lúdico, ele tem que ser aquele escape da realidade, né? Porque se você já entra no mundo do jogo, você tá, de uma certa forma, saindo da sua realidade. Então, se você sai da sua realidade para entrar num jogo que é real, tipo, pra mim não soa como algo muito coerente. A sensação que eu tenho... Mas é questão pessoal. A sensação que eu tenho, por exemplo, eu vejo, sei lá, os prints do Escape from Tarkov lá. Fala assim, nossa, que jogo bonito, né? Aí eu pego, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Haku Venture, eu falei assim, nossa, parece muito divertido. Lembra Mario. Sabe? O visual... É simpático. É simpático. O visual, ele já passa outra sensação, sabe? Porque o jogo ser bonito não quer dizer que ele vai ser bom, que ele vai ser divertido. Agora, quando o jogo ele tem esse visual, assim, mais tipo animação, mais... Sabe, eu não sei a palavra correta. Mas assim, dá pra galera entender, né? Quando o jogo tem esse estilo de visual, você já remete à diversão. Diretamente, assim. Eu chamo de visual estilizado, né? Ele foge da realidade, ele é estilizado de alguma forma. Né, seja de forma lúdica, de cartunesca, ou então de uma cor que não existe na realidade, né, um negócio low poly, algo que não seja vinculado às suas formas reais. Né? Entendi. Eu não cheguei a olhar todas as conquistas na Steam, acho que já tem conquista lá, né? Tem 37, se eu não me engano, 37 conquistas lá. Quando o jogo for para as outras plataformas, as conquistas mantêm as mesmas, né? É para manter sim, né? Porque, por exemplo, no PlayStation tem os troféus, né? Então eu acho que é só uma questão de adaptar. Né? Então se adapta de conquista para troféu. No Xbox eu acho que é conquista também. Na Nintendo é conquista também, né? Na Nintendo não tem como. Não tem, porém tem jogos que eles colocam dentro. Acho que o Haku tem um menuzinho dentro do jogo que você abre conquistas e aparece ali, né? Tem, só que ele usa da Steam, né? Ele não Então, no caso da Nintendo,
a Nintendo não tem uma função de conquistas. Então os jogos, eles fazem funcionar dentro do jogo mesmo. Então, por exemplo, o Ori, por exemplo, o Ori and the Will of the Wisps lá, The Blind Forest também, você pausa e tem lá conquistas. Aí você clica em cima para essas conquistas e o que você vai pegando. Então é do próprio jogo, na Nintendo. Mas a ideia é que tenha, né? A não sei que, mesmo que tenha que adaptar, né, de alguma forma, né? Mas a ideia é que tenha, assim, porque faz parte do jogo ali também, né? Ele também é o fator de replay do jogo, né? Ele também te dá umas orientações do que você precisa fazer. Porque, por exemplo, o New Super Lux Tale, eu joguei no PlayStation 4 e eu platinei o jogo, né? Tem um troféuzinho de platina lá, né? Então eu peguei tudo do jogo, limpei ele, porque é um jogo que é muito divertido e as fases tem várias maneiras de passar. São tipo 2 ou 3 caminhos ali, tipo, aqui tem uma letrinha, mas na parte de baixo também tinha. Aí às vezes você não consegue voltar, então você tem que rejogar a fase. E aquele fator replay vai aumentando, né? E eu sinto que com o Haku é parecido. Não é assim idêntico, mas também tem esse esquema assim de coisas perdidas no mapa, né? Então, eu acho que é crucial ter os troféus no PlayStation, com um troféuzinho de platina, as conquistas no Xbox, e se conseguir de alguma forma no Nintendo também, que eu acho que é um negócio que realmente falta no Switch, é uma aba de conquistas. Pra mim não faz falta, porque eu não tenho paciência pra isso. Então, eu ganho o que você ganha normalmente ali sem querer, sabe? Você fez um negócio assim... Ganhei uma conquista. Deixa ali que... Vou falar que eu não ganhei nada ainda, mas eu que nem o Marquinhos aí que caça a platina. Mas difícil, é legal, porque, por exemplo, já é difícil eu conseguir ter tempo de pegar o normal, imagina o platina. O Haku ele tem um esquema de fase, por exemplo, que ele vai abranger quem é um jogador que não gosta de fazer muitas coisas e o jogador que quer platinar o jogo. Então, por exemplo, se você quiser jogar a fase e começar a sair correndo e ir até o final dela, você consegue passar a fase em 3 minutos. Você sai atravessando a fase, pisa lá na plataforma final e acabou a fase, né? Agora, se você quiser, só que você vai chegar no final, você vai ver que você não encontrou nada. Então, agora, se você quiser voltar e começar a procurar as coisas, daí você vai perder 15, 20, 30 minutos na fase. Sim. Porque você vai procurar as coisas. Então, é legal porque ele tem essa forma de você jogar. Você pode jogar correndo, sem pegar muitas coisas, mas você também pode jogar procurando tudo. Da mesma forma que se você quiser saber um pouco mais de história, você vai lá e pega as páginas de diário do avô, que vai falar um pouquinho mais da história. Se você é um cara que não liga para a história, você não vai mais querer pegar as páginas do diário. Você vai querer jogar a fase e terminar. Então, ele dá esse suporte para vários tipos de jogadores, inclusive até na dificuldade, né? Porque se você for um cara, por exemplo, que não quer jogar um jogo muito difícil, você não vai querer procurar as peças mais difíceis. Você vai encontrar as peças que são mais fáceis, porque tem essa divisão de dificuldade dentro das fases também. Agora, se você quer um cara que... eu gosto de dificuldade, então você vai procurar todas as peças, inclusive as peças mais difíceis de ser encontradas. Então, é uma dificuldade que você escolhe qual você quer jogar, você escolhe como você quer jogar. Isso é bacana. E é legal que tem também um sistema de aposta, né? Tipo um mini cassino no jogo. Tipo um jogo do bicho, né? E você vai lá, você bota as pecinhas e eu fiquei... Depois que eu fiz ele, eu fiquei tipo, ué, como assim? Tá aí, e aí? Aí acabou a fase, Aí depois na próxima fase... Eu dei de cara com ele de novo, ele, tá aqui, ó, o resultado da aposta. É legal porque essa é uma reação unânime. Todo mundo que joga, assim, grande parte dos jogadores, eles jogam e fala, esse urubu me enganou, filha da mãe catou meu dinheiro, ele não me deu nada. Então, tipo, é meio que todo mundo tem essa reação, é normal. E depois quando eles encontram, que nem você falou, depois que encontra de novo, que eles entendem qual que é a mecânica do jogo, né? Sim. Mas é super legal, é bom e ruim, tem os dois lados, né? Porque algumas pessoas me criticaram porque tem um jogo de apostas. E é um urubu. Não por ser um urubu, mas porque pode ter um público infantil e isso deixaria exposto crianças a jogos de aposta, né? Apesar que eu não acho que tem esse poder de influência, né? Não. Mas eu já recebi mensagens de pais, né? Não, nem do Brasil, de fora, assim. A maioria vem de fora. Que tipo, eu deveria tirar o sistema de apostas do jogo, porque para as crianças não seria saudável, não seria bom. Eu acho que não. Eu acho que é bem normal ali, tu fala com o urubu
Acho que tu dá as moedinhas, né? Se não me engano. Não lembro Isso. exatamente, né? Aí você seleciona lá as pecinhas do tabuleiro, né? Tipo, vai cair essa e essa. E é isso, tipo, não é um negócio. Sabe, o FIFA tá lá, no FIFA tem os FIFA Points lá, você paga Ah, R$ 100 é dos engraçado. Com 200 dinheiro, com dinheiro no- de verdade ainda. com Então, dinheiro de verdade. No Fortnite você tem os V-Bucks e a Mas ó, molecada por gasta uma exemplo, grana. só Pega o que, por cartão de exemplo, crédito do no pai e também. Fortnite, só que no Fortnite, por exemplo, eu quero aquela skin. Você vai lá, você bota seu dinheiro e você compra aquela skin. No Ah, então, FIFA, no FIFA eu não. quero tal Você tem que. jogador. Você abre o Você pacote, tem que. poxa, não ganhei o jogador, vamos É, comprar de É novo. tipo aquele é, pacote de figurinha, né? Nunca tinha, sempre tem uma Isso figurinha que não é impressa, né? é igual o pacote de figurinha. Então, assim, Mas eu acho que. eu acho que é legal. Inclusive essa ideia da aposta, né? Que nem a gente tá falando, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Essa ideia da aposta é um negócio que eu vi num jogo, porque eu peguei pra. Eu sou meio curioso das coisas, né? Então, quando eu encano com alguma coisa, eu pego para estudar. E eu estava estudando a história dos jogos, eu comecei a ver vários jogos. E eu vi um jogo antigo lá de 1980 e bolinha 90 lá, de Nintendinho, que chamava Ninja Adventure. E nesse jogo tinha um sistema de apostas que é bem parecido com o que tem no Raco. Ele fazia uma aposta e depois na Hum, outra fase ele recebia o resultado. Aí eu achei legal, eu falei, cara, que legal. E a gente aqui no Brasil, a gente é muito exposto ao jogo do bicho, né? Todo mundo conhece. Eu falei, cara, eu vou fazer um esquema parecido e vou colocar no jogo. Eu achei super legal e coloquei. E aí coloquei essa homenagem lá que é o Zeca. Parece o Zeca Urubu, né? Mas é o Astuto parece. Penácio, é o nome dele. Esse é o Astuto Penácio, que é o nosso urubu ali da aposta do jogo. E eu achei que ficou legal. Eu me divirto, tá ligado? Eu me divirto quando a galera joga e fica puta com ele, não, achando que deve ser ele bacana, cara. roubou. Aí depois a galera ganha alguma coisa legal. Eu acho que é uma mecânica, é que nem você falou, é de diversão, é uma mecânica de diversão. Tudo a gente Sim. vai voltar lá no começo lá, é pro cara se divertir. Ele vai ficar meio puto, depois ele vai ver que não era aquilo, ele vai dar risada. Ele fala, putz, entendi. Então, sabe, o Mas objetivo do jogo é esse, é fazer você é a sorrir. mania do povo de reclamar antes de ver até o final o negócio. Tem muito, sempre vai ter. A gente tem que aprender a conviver com Reclama e isso. não vê até o final, tudo. Tem um povo que eu vou te falar, velho. Gosta de reclamar, nasce pra reclamar das coisas. Cara, Aí a gente, como a gente vai lidar com o público, a gente tem que aprender e tem que entender que isso é normal, né? Então, sempre terão críticas, né? Críticas se boas você e for ruins, ficar, isso faz parte. se você for ficar pilhado por tudo que o cara fala também, você não vai viver, velho. Você vai ficar doido. Deixa eu só perguntar uma curiosidade. A gente já tá no 4º episódio com você, tudo. Você já tem um comentário com a galera assim. Como que tá sendo para vocês esse quadro, cara? Que eu vi que você sempre comenta lá, né? Você sempre curte. Isso é uma curiosidade nossa, porque assim, a gente não teve ainda nenhum feedback, sabe? Tipo, Assim, a galera fala assim, muito obrigado, né, por estar divulgando e tudo agradece, mais. mas. Só que eles não fazem um feedback direto, assim, poxa, eu acho que o quadro poderia ser, talvez mudar tal coisa, ou talvez isso aqui vocês façam E como eu sei que você errado. tem contato com as galera, com os criadores mesmo da Terça Indie, todo esse contexto assim, é um negócio bacana a gente saber como que tá sendo, se tá repercutindo com vocês ali, se vocês têm comentado ou alguma coisa assim, se alguém falar, pô, eu tô querendo divulgar meu jogo, você fala, tem uns moleques lá da Nerds que faz isso. Assim, o que a gente vê muito, na verdade, é o que a gente vê lá no Discord, né? Então, tipo, não Sim. tem muito, assim, aquela conversa paralela, né? Então, é basicamente aquilo, tipo, a galera tá gostando bastante, a galera, a gente, que nem você falou, a gente fica muito agradecido de ter pessoas ajudando, interessadas no assunto de jogos independentes brasileiros, porque é realmente uma coisa que tá em falta, né? Você vê que a gente tem muito desenvolvedor e pouca gente divulgando, né? A gente tem poucos divulgadores, né? Então, quanto mais gente aparece, melhor. Eu acho que não tem nem o que não tem nem o que falar. Eu acho que realmente é só agradecer, porque o que vocês estão fazendo
é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, que tivessem várias pessoas fazendo, mas eu gostaria, quando me chamam para fazer alguma conversa, um podcast, um bate-papo ao vivo, eu sou o primeiro a aceitar, porque eu gosto de falar disso. Eu Sim. gosto de falar de desenvolvimento de jogo, eu gosto de falar de jogo brasileiro. Então, é bacana também. E é bom que você conhece pessoas novas também, né? Tem tudo cara, e são pessoas incríveis, cara. Não é porque eu tô no meio, não, mas é porque são realmente pessoas incríveis que eu tenho conhecido. São pessoas que te ajudam genuinamente, é ajuda sem querer nada em troca, sabe? Sim. É aquela pessoa que ela realmente quer ver você dando certo, porque ela sabe que você dando certo aumenta a chance dela dar certo também. Sim. Então é uma galera que está muito unida, né? Então eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram de fazer o podcast, né, esse quadro é importante também. Ele meio que nasceu junto, né? Vocês estão na quarta, não te impede a gente de uma também hora fazendo você, na quarta. Não impede de uma hora você também aparecer no talk show. É igual eu falei, eu vou deixar o convite, só que aí, em vez de falar do jogo, a gente vai falar do Diego. Vamos lá, é só chamar, cara. Eu sou arroz de festa, cara. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é super importante, cara. Aliás, sobre e o pessoal isso... tá empolgado. Você vê que tem bastante gente lá que tá querendo participar. O pessoal tá curtindo, bastante. Chama a gente. Esses dias chamou um que é Pride, eu não lembro o que chamou, que o menino tá fazendo um jogo LGBTQI, né? Alguma coisa assim, não é? De lip sync. É o de lip sync, cara. Eu achei super legal. Isso daí mesmo. É que cara, que ideia sensacional. Como é o Marquinhos que lidar mais com essa parte de agenda, essas coisas, porque eu tenho a agenda do talk show, todas essas coisas assim, então às vezes eu vejo rápido, mas eu não consigo gravar o nome tão rápido assim. É difícil gravar o nome de tudo, é muito difícil. Mas eu achei sensacional a ideia, cara. Eu falei, mano, que ideia, por que ninguém pensou nisso antes, né? Eu acho que vai ficar legal pra caramba. E a gente vai conversar com geral aqui, né? Então eu falei lá pra eles, né? Eu não sei na verdade se é ele ou se é ela quem que faz o jogo. Né? Eu também não sei, eu não conheço eles. Porque não tem nome, né? Realmente o tá o nome do jogo ali. Né? Então, mas eu falei ali no Twitter, né? Tu vai participar, só vamos ver aí, porque tem mais gente que queria entrar, né? Ficou mó feliz. É porque vê que a gente não tem distinção. Aliás, assim, eu não tinha falado contigo antes, mas você me passou a chave do jogo faz um bom tempo. Foi bem antes do podcast começar, aqui do podcast da Terça Indie. E sempre tava já em pauta aqui pra mim, né, em te chamar, pra gente falar do Haku, porque eu joguei e realmente eu gostei do jogo, né? O jogo é muito bom. Então já tava na minha cabeça, né? Eu não posso esquecer do Diego. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber disso aí. É legal, cara. Isso é uma coisa, cara, que é mais do que o dinheiro, qualquer dinheiro que o jogo te dá, é você ver a galera gostando do jogo e falando bem. Eu gosto de ver a galera jogando, por exemplo, como a gente está em pandemia, não dá para ver pessoalmente, né? Eu vejo a galera jogando YouTube, Twitch, que tem a câmerazinha, e a coisa que mais me satisfaz é ver a pessoa sorrindo, jogando, e você vê que ela tá dando risada, e você vê que é genuíno. Você vê que é genuíno, você vê que o cara não tá forçando para fazer aquilo, né? O cara, ele tá realmente feliz jogando. O jogo tá trazendo uma boa sensação para ele. Então, cara, isso me deixa muito realizado, assim, é um negócio imprecificável, assim. Acho que é a melhor recompensa, cara, quando a gente faz o jogo e você vê alguém jogando e se divertindo de verdade. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem. Uhum. E sim, a gente vai trazer uma galera que tem. Eu vi, ó, por exemplo, o jogo de lip sync, tem um jogo que é simulador de cupido. Eu vi Cupido Simulator. Tem muita coisa da hora lá na. Não, você vê que os caras é loucão até pra fazer os jogos, velho. Que é cada jogo. O legal da indústria indie é isso. É que nem a gente tava falando lá no começo. A grande indústria de jogos, ela meio que faz a receita de bolo, porque eles têm medo de não vender. Né? Sim. Então, eles têm medo de arriscar e quebrar. Sim. Então, agora, quando você é desenvolvedor independente, você não tem muito a perder. Então, você arrisca, você faz o que você tem vontade de fazer. Né? Então, essa é a grande graça que a gente vê no mercado de jogos independentes. Né? Tanto aqui no Brasil quanto de fora. Você vê que são mecânicas completamente diferentes, ideias malucas, assim. Então, essa é uma grande
uma parte muito legal que a gente tem, que a gente pode, como é que se diz? Explorar bastante Isso. na parte dos A jogos doideira independentes. do brasileiro. A doideira dos desenvolvedores independentes. Mas assim, Diego, ó, já deu aqui 1h31, né? Tem um pedacinho aí que vai ser foi cortado, eu acho, mas ó, 1h31 a gente conversou bastante, né? Então a gente vai ter que finalizar, infelizmente. Mas a gente já deixa aqui, ó, 2 convites então, né? Um aí, se quiser participar do talk show com o Gouveia para conhecer mais o Diego, né? E quando o jogo tiver aí, quando o jogo tiver aí na fase final, tipo, terminamos o jogo, vamos lançar o jogo, pode voltar aqui. A gente só mandar uma mensagem para mim ou no Twitter da Nerds aí, ó, quero voltar que Com o certeza. jogo vai lançar. E aí a gente traz aí de novo pra gente trocar. Na hora que a gente estiver perto do lançamento, eu vou sair gritando pra todo mundo aí, pedindo ajuda pra todo mundo de novo. Demorou. Pode aí. ter certeza. Quem sabe até lá sem o canal vocês no YouTube também não tenha dado um boom também. Que nem eu estava conversando com um outro streamer essa semana, que ele falou, pô, eu sou um canal pequenininho e você vem aí e vê e tal, obrigado. Falei, cara, se não fossem os canais pequenininhos jogando, se não fossem a galera divulgando, ninguém nem ia conhecer meu jogo. Sim. Então, não existe isso, sabe? O importante é que a pessoa está fazendo a parte dela, a pessoa está ajudando como ela pode, né? Então, eu agradeço demais aí esse convite aí de poder participar, essa oportunidade de vir aqui falar alguma coisa, de vir aqui falar umas bobeiras, né? De falar sobre o jogo, de poder dar risada. Eu acho que é legal e realmente só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado aí. A gente que agradece. A todo mundo que também ficou ouvindo aí o podcast, assistindo, né, que ficou com a gente até o final. Muito obrigado. E não esqueçam de adicionar o jogo na wishlist. Eu acho que é a melhor contribuição que quem está aí ouvindo, assistindo a gente pode fazer, é colocar o jogo na wishlist, divulga o jogo para os amiguinhos, fala, pô, olha esse jogo, é brasileiro. Tem gente que nem sabe que tem jogo brasileiro, tem gente que não acha que não existe desenvolvedor brasileiro. Que todos os jogos é gringo. Tem gente que acha que é tudo de fora. Então, e você vê, se você vê lá, por exemplo, a hashtag da Terça Indie no Twitter, eu, conhecendo vários desenvolvedores brasileiros, eu me surpreendi com a quantidade de jogo e a quantidade de jogo muito bom que tem brasileiro. Sim. Eu fiquei besta, eu falei, cara, eu não sabia que tinha tanto, eu sabia que tinha bastante, mas não sabia que tinha tanto. É muita coisa. Então, até a gente mesmo, a gente não está sabendo do que a gente tem no Brasil. Só tem um negócio que não pode acabar sem o Marquinhos citar. É o Karma City Police. Cara, aquele jogo, eu não sei se você viu. Se ele não citar esse jogo, o episódio não vai mais pra frente. Então, assim, todo episódio agora ele tem que citar esse jogo, porque desde o primeiro episódio ele fala desse jogo. Pode citar, pode falar. Eu não sei se você chegou a olhar lá, mas o Karma City Police é um jogo que você é um policial que atende as ocorrências. Você fala assim, essa ocorrência parece ser um trote, então vai só o policial lá sozinho, que eu acho que é um trote. Ah não, essa aqui eu acho que tá rolando coisa brava, então manda aí 2 carros, manda 3 policiais, e daí às vezes chega o combate, e o combate é em pinball. Então enquanto você... eu vi. Agora você tá falando dessa parte do primeiro, eu lembrei qual que é. Enquanto você joga com um personagem lá na delegacia, que tem academia, tem a lanchonete, tem tudo lá, você vai andando com o bonequinho em pixel art, depois tem um combate em pinball. Então fica lá o inimigo lá em cima, andando assim, e você vai jogando a bolinha no inimigo. É muito bom. Cara, é muito da hora. Você acha que uma Namco Bandai vai fazer um jogo assim, maluco? Não vai, velho. Não vai. Konami, não vai, os caras não vão arriscar. E pior que, por exemplo, a Konami... você só vê nos indies. E a Konami, por exemplo, é uma que podia facilmente fazer um jogo assim. Que é um jogo clássico, assim, né? Um negócio bem clássico. Sim. E não rola. Antigamente a gente tinha umas maluquices dessas. Não sei se vocês vão lembrar lá do Super Nintendo. Não, tinha umas coisas absurdas. Tinha o Pepsi Man lá, mas não é o Pepsi Man de correr, é a tampinha mesmo, que era uma tampinha mesmo, era do Super Nintendo, se eu não me engano. É que o Pepsi Man veio depois no Play 1, que era o bonequinho correndo lá do Pepsi Man. Mas tinha a tampinha de refrigerante. O Meat Boy mesmo é cara, que o bicho é um pedaço de carne, velho. Então,
Mas você vê que antigamente tinha bastante dessas loucuras de desenvolvimento. Só que depois que o mercado começou a se consolidar e realmente viável, né, de grana, bastante grana, aí com grande poder vem grande responsabilidade, né? Aí as empresas começaram a ficar com medo de arriscar, né? Faz parte da evolução do negócio. Que acertaram uma receita, vai fazer aquela receita pelo resto da vida, é o que dá dinheiro. Exatamente. Mas, então, eu agradeço o Gouveia, né, que ele tá aqui sempre comigo, ajudando aí na Terça Indie, né? E... Gouveia, seu belo bigode. Que agora vai virar um... Mas quando for presencial, eu vou estar com minha roupa social, coletinha, gravata. Aí sim. E agradeço o Diego aí. O jogo é incrível, gostei realmente do jogo. Infelizmente ainda não consegui terminar, né? Porque veio uma galera mandar os jogos. Eu também solicitei alguns, esse foi o problema. Que eu solicitei muitos, aí me mandaram muitos também por fora. Aí já tem também o das outras empresas, né? Mas eu tô dando muita prioridade para indies, assim, no momento. Mas eu gostei muito do Haku. Eu vou terminar com certeza. Quando lançar a versão final, eu vou jogar. Vou jogar no PlayStation quando lançar também. Boa. Né? Espero que lance. No PlayStation eu vou fazer 100%. Com certeza eu vou fazer 100% nele. Mas é isso. Muito obrigado por ter participado aí. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao Marcos e ao Paulo aí. E fica aí meu agradecimento. Valeu, cara. Foi muito legal aqui bater esse papo com vocês, poder falar um pouquinho mais do jogo, sobre o mercado nacional, sobre desenvolvimento, né, e outros assuntos. Olha aí. Não é comida, não. É que chegou meus negócios É que eu vendo uns kits no site lá da Nerd, na coisa da Nerd, e o cara tá vindo me entregar agora. Olha aí. Cara, vendo uns kits aí. Galera, vocês vão ver a minha tela aqui em branco, mas eu só vou me despedir porque eu tenho que ir lá atender ele, porque já é quase meia-noite, eu não vou deixar o cara na rua também me esperando. Muito obrigado. Aquele abraço para vocês. Diego, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, cara. Eu vou colocar prazer no foi mudo todo aqui meu. para não fazer nenhum barulho, mas você... Aí, deixa no mudo até antes. Vai lá. Bom, é isso então, vamos encerrar aqui. Obrigadão aí, Diego, por ter participado. Foi bem bacana, o jogo é muito divertido. Eu quero falar sobre o jogo aí no futuro, quando estiver pronto, né, quando estiver prestes a lançar. E eu vou jogar mais, com certeza, eu vou acompanhar bastante. Eu quero ver as skins também, eu não sei se elas já estão disponíveis, né? Acho que elas vão entrar agora, no final do mês elas vão entrar. Ok, eu vou ver as skins também. E é isso, obrigado aí por mais uma Terça Indie, né? A galera tá ouvindo na terça, né? Então, obrigado, mais uma Terça Indie. E sucesso mais pra uma todo Terça mundo Indie aí. de sucesso. Sucesso pra todo mundo. Então, quem quiser participar da Terça Indie aqui no podcast, manda aí pra mim uma mensagem na DM, tá? Minha arroba tá aqui em cima, quem tá vendo no YouTube, o tal do Marcos H. Também tem a arroba Nerds da Galáxia. A arroba do Diego também tá embaixo da câmera dele. Então, quem quiser ver aí sobre o jogo, só ir lá. E é isso aí. Obrigadão, Diego. Obrigadão, junto, valeu. Então. Até o próximo episódio valeu. aí. Quem viu no Spotify, vê no YouTube. Quem viu no YouTube, escuta no Spotify. Isso aí, compartilhe pra galera. Tamo junto. Até o próximo episódio do NDG Podcast.